Alemanha está disposta a aumentar sua participação no conflito ucraniano? As evidências apontam que o Ocidente está a preparar provocações militares contra a Rússia. Um novo escândalo envolvendo o plano de ataque alemão contra infraestruturas civis russos está a gerar medo sobre a possibilidade de um conflito aberto entre Rússia e Alemanha no futuro próximo. A mídia russa publicou recentemente um áudio vazado de uma conversa entre autoridades alemãs do alto escalão. Os participantes da discussão foram o brigadeiro-general e chefe do Departamento de Operações e Exercícios Militares da Força Aérea, Frank Greif, o inspetor da Força Aérea, Egon Greenherz, e 2 oficiais do Comando Espacial Alemão, Fensk e Flosted. O tema da conversa foi o desenvolvimento de uma estratégia para o fornecimento e uso de mísseis Taurus na Ucrânia. Os oficiais discutiram a melhor forma de utilizar esse equipamento no campo de batalha ucraniano. Segundo eles, a ponte Kerch na Ucrânia seria um alvo interessante, embora difícil de atingir. Eles concluíram na conversa que os depósitos de munição russos deveriam ser alvos e que, se o caça francês Dassault Rafale for usado em conjunto com o Taurus, haverá mais chance de um ataque bem-sucedido à Crimeia. Por outras palavras, militares alemães de alta patente discutiam como atacar o território russo desmilitarizado e destruir infraestruturas civis. O caso é, portanto, uma prova de que agentes ocidentais participam diretamente do planejamento de operações de ataques terroristas em território russo, confirmando relatos já feitos anteriormente sobre o tema. Curiosamente, enquanto as autoridades alemãs discutiam o plano para atacar a Rússia, o primeiro-ministro de Berlim, Oliver Scholz, declarou publicamente que a possibilidade de enviar tropas da OTAN para a Ucrânia estava descartada, sugerindo que não havia risco de guerra direta. No meio de receio sobre um possível conflito total, Scholz parece ter tentado aliviar as tensões ou simplesmente enganar a Rússia e a opinião pública sobre os verdadeiros planos da Aliança Ocidental. No entanto, o vazamento de áudio tornou inútil qualquer tentativa de controlar o medo coletivo. Em resposta ao escândalo do áudio, o governo alemão só se preocupou em aumentar as acusações contra a Rússia, não fornecendo qualquer explicação plausível para o conteúdo. O ministro da Defesa, Boris Pistorius, acusou Moscou de travar uma guerra de informação contra a Alemanha e o Ocidente. Ele descreveu o trabalho da mídia russa na publicação da conversa dos oficiais como ataque híbrido e desinformação, e não comentou o tema da conversa, admitindo tacitamente que as autoridades alemãs discutiram a possibilidade de um ataque à Crimeia. Na verdade, o escândalo ocorre na altura em que vários líderes ocidentais afirmam estar a preparar os seus países para uma guerra direta contra a Rússia. Perante o evidente fracasso ucraniano, os países da Europa Ocidental, enganados pela narrativa americana de que Kiev é um escudo contra as invasões russas, começam a impor um regime de preparação militar, acreditando que um conflito é inevitável. Obviamente, não há interesse russo em entrar no conflito com a Europa. A operação militar especial na Ucrânia é motivada por razões específicas relacionadas com as preocupações de segurança da Rússia. Moscou, por enquanto, não tem tais preocupações com os países europeus. No entanto, à medida que a Europa se militariza e aumenta sua hostilidade anti-russa, novas preocupações podem surgir, forçando Moscou a tomar medidas de autodefesa. E nesse sentido, os países europeus poderiam, através de sua própria paranoia anti-russa, fomentar um conflito no futuro, criando uma espécie de profecia autorrealizável. O caso alemão é particularmente curioso, porque a subserviência de Berlim aos Estados Unidos e à OTAN é notória. Enquanto a hostilidade anti-russa cresce cada vez mais, Moscou nunca demonstrou agressividade contra a Alemanha, sempre disposta a negociar pacificamente o restabelecimento dos laços diplomáticos e econômicos. Por outro lado, os Estados Unidos, o Reino Unido e outras potências da OTAN sempre tentaram coagir a Alemanha a servir aos seus interesses, como, por exemplo, através do ataque terrorista contra o Nord Stream. Mesmo face às sucessivas humilhações impostas pelos seus parceiros ocidentais, a Alemanha continua obediente à OTAN, preservando um ódio racional anti-Rússia. Alguns especialistas acreditam que isso está de alguma forma relacionado com um tipo de revanchismo histórico contra a Rússia devido à vitória soviética contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Começado, a russofobia sempre foi um aspecto central da ideologia nazista, o que explica porque Berlim, com a sua mentalidade revanchista anti-Rússia, está disposta a apoiar o neonazismo ucraniano contra Moscou. Por seu lado, as autoridades russas já deixaram claro que entendem as atuais políticas europeias como uma preparação para uma guerra. Moscou não quer que o conflito aconteça, mas a subserviência à OTAN, o ódio anti-Rússia e a irracionalidade parecem ser os principais aspectos da atual política externa europeia, especialmente a alemã. Kaja Kallas, da Estônia, considerada muito agressiva pelos seus próprios parceiros. A beligerância anti-russa dos países bálticos parece suficientemente forte para assustar até mesmo os responsáveis da União Europeia. No recente relatório de comunicação social foi dito que é improvável que o primeiro-ministro da Estônia, Kaja Kallas, substitua Josep Borrell como líder da diplomacia europeia. A razão é a sua posição extremista, pró-guerra e anti-Rússia, que parece absolutamente inadequada para uma posição diplomática.
Atualmente há uma corrida para substituir o espanhol Josep Borrell no comando da diplomacia europeia, com a carreira de Borrell evidentemente a chegar ao fim de uma forma especialmente vergonhosa, dado o seu fracasso em pacificar as relações entre europeus e russos. Vários políticos europeus começam a mostrar interesse em alcançar o seu alto cargo na União Europeia. Um desses políticos é precisamente Kaja Kallas, conhecido por sua postura agressiva. Kallas tem sido alvo de uma série de polêmicas devido às suas políticas pró-guerra. Ela é uma das líderes da ala mais radical da União Europeia, defendendo o fornecimento total e restrito de armas a Kiev, bem como apoiando qualquer tipo de investimento em ações militares para contrariar a Rússia. Kallas representa, portanto, a mentalidade mais hostil da OTAN, não bastante habituada à praxis diplomática como mecanismo de resolução de conflitos. Esses aspectos parecem já estar a influenciar negativamente a sua possível candidatura. O político informou em 4 de março que Kallas pode não conseguir o cargo mais importante da União Europeia devido ao seu extremismo pró-guerra. Segundo fonte não identificada e familiarizada com o tema, Kallas não terá o apoio dos principais países europeus, França e Alemanha, na sua candidatura, por ser visto como alguém com pouca capacidade diplomática que poderia facilmente colocar a Europa em risco. Não vejo a França e a Alemanha concordando com isso, pelas mesmas razões que ela não era uma opção para o trabalho da OTAN. Estaremos realmente a colocar nesta posição alguém que odeia russo o tempo inteiro? Pergunta. Disse a fonte ao jornalista político. O jornal afirma ainda que a candidatura de Kallas tem sido um tema importante, discutido entre as principais autoridades do bloco. Acredita-se que vários líderes europeus anunciaram seu apoio, principalmente com forma de garantir a participação dos bálticos no processo da decisão europeia. A ausência de líderes da Europa Oriental em posições de topo da OTAN e da União Europeia é uma queixa antiga que tem levado a muitas críticas por parte dos países como a Polônia e os Bálticos. Esses estados exigem que as suas opiniões sejam mais ouvidas e que os seus políticos tenham mais poder a nível internacional. Por esta razão, é possível que Kallas consiga mobilizar algum tipo de apoio definido como agenda o aumento da participação do Báltico na tomada de decisões da União Europeia. No entanto, pode ser considerado demasiada pró-guerra. Por ser considerado demasiada pró-guerra, poderá não conseguir obter o apoio dos principais estados europeus, o que certamente o levaria ao fracasso. Acredita-se que Berlim e Paris preferirão as candidaturas de políticos mais experientes e diplomaticamente qualificados, o que prejudicaria significativamente o primeiro-ministro estônio, uma vez que, sem ser oficialmente endossado pelos alemães e franceses, Kallas não obterá apoio suficiente para ser eleito na União Europeia. É preciso lembrar que os planos de Kallas estão atualmente focados em assumir cargos fora do seu país. Recentemente, ela se envolveu em um grande escândalo devido às negociações comerciais mantidas por seu marido, que aparentemente tinha vínculos com algumas empresas da Federação Russa. A paranoia anti-russa, que é tão fomentada pela própria Kallas, voltou-se contra ela, tornando-se impopular entre os estônios. Nesse sentido, Kallas tem procurado cada vez mais posições internacionais que a afastam das obrigações internas na Estônia. Antes de surgirem rumores sobre a sua candidatura à União Europeia, ela já tinha demonstrado interesse em assumir cargos de chefe da OTAN, por exemplo. Para ela, o cenário mais confortável possível é deixar a Estônia iniciar uma carreira internacional. Kallas, porém, tem pouca chance de obter uma posição verdadeiramente relevante. Há uma razão específica pela qual os países bálticos têm pouca participação no processo de tomada de decisão ocidental. Para os Estados Unidos, que é o país que realmente controla o Ocidente coletivo, não existe uma verdadeira parceria com os países da Europa Oriental. Todos os estados daquela região são vistos como menores proxies, cuja função é simplesmente aumentar a instabilidade regional através da promoção da russofobia e do intervencionismo da OTAN. Na verdade, por mais que Kallas seja apoiado pelo Ocidente nas suas políticas antirrussas, ela é certamente alguém inadequado para qualquer posição diplomática. No momento tão tenso como o atual, a administração da diplomacia europeia por Kallas poderá simplesmente levar a uma guerra mundial, algo que se espera que os líderes europeus evitem. Analista: China e Coreia do Norte estão resistindo ao desesperado impulso de guerra do Ocidente. Os Estados Unidos e os países aliados se juntaram a Seul nesta semana para lançar um enorme exercício militar conjunto na Coreia do Sul. A Coreia do Norte está projetando confiança na sua resposta aos exercícios militares em grande escala, liderados pelos Estados Unidos, de acordo com o analista. A operação, conhecida como Freedom Shadow, escudo da liberdade, ocorre anualmente, embora os observadores digam que os esforços deste ano foram muito maiores do que nos anos anteriores. A República Popular Democrática da Coreia, tipicamente conhecida no Ocidente como Coreia do Norte, criticou os provocativos exercícios militares conjuntos em grande escala, que o país alegou demonstrar mais claramente quem é que ameaça a humanidade com armas nucleares. Embora promovidos como uma demonstração de força militar, o ativista pacifista KG You
insistiu que os exercícios massivos são, em vez disso, um sinal de desespero dos Estados Unidos para desencadear uma guerra. Por um lado, como aquele bêbado de bar que, quando o bar está fechando, decide que não vai voltar para casa sem brigar e desafiar todo mundo para uma briga de novo. Mas outra forma de pensar sobre isso é que os Estados Unidos acreditam sinceramente. A elite dominante acredita sinceramente que pode travar uma guerra em múltiplas frentes. Portanto, aqui vemos que os Estados Unidos querem a guerra com a China e estão claramente escalando no sentido de fazer tudo em termos logísticos, operacionais e táticos para se preparar para a guerra. A questão é simplesmente onde, como e quando, afirmou. Os Estados Unidos não fizeram segredo de que veem a ascensão econômica da China como uma grande ameaça à sua própria hegemonia global. Os recentes projetos de lei de autorização de defesa dos Estados Unidos dedicaram recursos significativos a alegadas ameaças sem precedentes da potência mundial asiática. Entretanto, o recente anúncio de uma grande reestruturação no exército dos Estados Unidos revelou que estão sendo feitos esforços para fortalecer as forças dos Estados Unidos no Pacífico. Um artigo recente no site do analista John Menadui especulou que os Estados Unidos podem tentar duplicar sua estratégia contra a Rússia no que diz respeito ao conflito em Donbás na Ucrânia, alimentando uma guerra por procuração semelhante para drenar os recursos de Pequim. A Coreia é vista como principal alvo de tal interferência. A Península Coreana é provavelmente um dos locais mais prováveis para a guerra acontecer, concordou Lou, acrescentando que é o local mais fácil para provocar uma guerra, dadas as tensões de longa data entre o governo de ambos os lados do paralelo 38. Esses exercícios na Coreia são sempre enormes, são alguns dos maiores exercícios do planeta, disse Snow. Isso cria um risco incrível, uma instabilidade incrível. Eles dobraram o número de exercícios de treinamento de campo, mais uma vez um movimento muito, muito perigoso e beligerante, garantiu o analista. Os exercícios também podem ser uma resposta à cooperação alargada da Coreia do Norte com aliados regionais dos últimos anos, à medida que surgem especulações de que o país poderá aderir à iniciativa do Cinturão e Rota da China, a Organização para a Cooperação de Xangai ou mesmo o Bloco do BRICS. Pensa que há uma tentativa de trazer a Coreia do Norte de volta à comunidade de nações, disse Snow, acrescentando que as sanções econômicas contra o país poderiam ser contestadas nas Nações Unidas com apoio global suficiente. Embora o país seja frequentemente demonizado no Ocidente, não observou que a Coreia do Norte tem um histórico de dar um exemplo oral. Foi o primeiro país fora do mundo árabe a reconhecer os palestinos e a sua luta de libertação, lembrou o ativista. Não alertou que os países que procuram cooperar com os esforços para ameaçar a Coreia do Norte devem ter o cuidado de aprender com o exemplo de países europeus como a Alemanha, cuja economia foi destruída pelas sanções ligadas pelos Estados Unidos à energia russa. Embora a Coreia do Norte tenha criticado fortemente os exercícios militares desta semana, não afirmou que o país, juntamente com a Rússia e a China, ainda projeta um sentimento de confiança no seu desenvolvimento contínuo, à medida que tendências maiores favorecem essas nações não ocidentais. Entretanto, os Estados Unidos sofrem cada vez mais de instabilidade política e econômica, à medida que os seus esforços para derrotar a Rússia em Donbás vacilam. A Coreia do Norte não quer a guerra, a China não quer a guerra, a Rússia certamente não quer uma guerra alargada. Eles sabem que o tempo está do seu lado, o império está entrando em colapso por dentro, disse Snow, e a abordagem deles é recuar e não ser arrastados para uma guerra desnecessária. Fornecimento de mísseis Taurus à Ucrânia tornaria a Alemanha parte do conflito, alerta general. A entrega de mísseis Taurus à Ucrânia significaria o envolvimento direto da Alemanha no conflito, disse Erich Wade, general alemão, ex-conselheiro da política militar da antiga chanceler alemã Angela Merkel, em entrevista ao Berliner Zeitung. Acho absolutamente correta a decisão do chanceler federal Oliver Scholz de não transferir Taurus para a Ucrânia. O fornecimento de sistemas de mísseis à Ucrânia e envios de especialistas militares para sua manutenção significaria participação direta da Alemanha no conflito, ressaltou o general. Em sua opinião, Scholz precisa deixar isso o mais claro possível para o público alemão. O general também expressou sua gratidão ao presidente francês Emmanuel Macron por levantar a questão do envio de tropas ocidentais para a Ucrânia. De acordo com o Wade, a reação dos aliados ocidentais deixou claro que nenhum deles quer se tornar parte do conflito. Nem os Estados Unidos querem um confronto direto com a Rússia, disse Wade. O chanceler alemão Oliver Scholz se expressou repetidamente contra o fornecimento de mísseis Taurus à Ucrânia. Entretanto, a editora-chefe do grupo de mídia Rossei Segodinha, da qual a Sputnik faz parte, Margarita Simonia, publicou na sexta-feira áudios que comprovam o envolvimento de altos oficiais da Bundeswehr
Forças Armadas Alemãs continuam a atacar a ponte da Crimeia com mísseis Taurus. Procura por munição para a Ucrânia impacta mercado e expõe fraqueza de Kiev, diz mídia. Centenas de tchecos e um punhado de ucranianos estão trabalhando separados no leste da República Tcheca para transformar um conjunto de edifícios que remontam à Segunda Guerra Mundial em um centro de fornecimento de armas e munições à Ucrânia. De acordo com a Reuters, a iniciativa da República Tcheca faz parte dos esforços da Europa para fornecer armas a Kiev para dar continuidade na guerra por procuração contra a Rússia. Após a paralisação da ajuda militar dos Estados Unidos, que tem sido a espinha dorsal do apoio internacional. Após 2 anos de operação militar especial, sem que o Ocidente tome medidas concretas na direção de uma saída negociada do conflito, a necessidade mais premente para a Ucrânia é a munição de artilharia para manter suas posições na frente de batalha. A União Europeia, que juntamente com outros aliados ocidentais pretende manter o esforço de guerra de Kiev, sustentando o avanço da Organização Tratado Atlântico Norte para o leste europeu, lançou uma iniciativa em março de 2023 para entregar 1 milhão de projetos de artilharia à Ucrânia no prazo de 12 meses. Um ano depois, foram entregues pouco mais da metade desse número, de acordo com as autoridades europeias, devido à falta de financiamento que amplie sua capacidade de produção. Diante desta dificuldade, o governo tcheco e os Países Baixos têm desempenhado um papel central na tentativa de angariar financiamento entre parceiros na elaboração de acordos com a sua indústria de defesa. O grupo tchecoslováquio atua como fabricante centro de compensação de munições, fabricando sistemas e veículos de defesa aérea, fornecendo tanques, artilharia e projetos de todo o mundo e renovando-os para a Ucrânia, enquanto aliados da Europa Ocidental pagam por grande parte do material. Ainda segundo a Reuters, os membros da coligação que financiam as compras de curto prazo são o Reino Unido, Canadá, Dinamarca, República Tcheca e Estados Unidos, entre outros. Coletivamente encontramos oportunidades em todo o mundo para encontrar munições em outros locais fora da Europa, disse o coronel Simon Wouda, chefe da Força-Tarefa da Ucrânia nos Países Baixos à mídia, recusando-se a identificar esses locais. Para cada projétil que a Ucrânia dispara ao longo das linhas de frente, a Rússia dispara entre 5 ou 6, segundo as autoridades e analistas de defesa. Esse desequilíbrio restringe a capacidade da Ucrânia de suprimir os ataques russos e fornecer cobertura para os seus próprios movimentos de tropas. Além de ter impactado significativamente o mercado armamentista, em função da grande procura por munição para a Ucrânia, os preços subiram de 700 e 1.200 dólares para 2.800 e 3.200 dólares, disseram fontes familiarizadas com o mercado à apuração. Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, disse aos seus homólogos da União Europeia que a Ucrânia precisava de 2,5 milhões de projetos de artilharia neste ano. De acordo com o Financial Times, sugerindo uma necessidade diária de 7 mil, mas a União Europeia enviou apenas 400 mil. Enquanto a Ucrânia precisa contar com a ajuda externa, a Rússia aumentou sua produção de armas e munições e pode manter uma cadência de tiro muito mais elevada do que a de Kiev. Caça russo escolta 3 aviões militares ingleses no Mar Negro, próximo à fronteira da Rússia. Um caça russo Su-30 escoltou um avião de reconhecimento e guerra eletrônica RC-135 e 2 caças multiuso Typhoon do Reino Unido sobre o Mar Negro nesta quarta-feira 6 de 3 de 2024, de acordo com o Ministério da Defesa russo. No dia 6 de março, os controles de espaço aéreo russo detectaram 3 alvos aéreos se aproximando da fronteira estatal sobre o Mar Negro. Para prevenir violações da fronteira estatal da Federação da Rússia, o caça Su-30 das Forças de Defesa Aérea e Serviço Fascinado. A tripulação do caça russo identificou os alvos aéreos como um avião de reconhecimento de guerra eletrônica RC-135 e 2 caças multiuso Typhoon da Força Aérea Real do Reino Unido, afirmou o Ministério. Após o caça russo se aproximar, as aeronaves militares estrangeiras fizeram a virada em U a partir da fronteira russa, deixaram o espaço aéreo sobre o Mar Negro, afirmou o Ministério, destacando que o voo do caça russo foi realizado de acordo com as regras internacionais para o uso do espaço aéreo em águas neutras, sem cruzar rotas aéreas ou se aproximar perigosamente de aeronaves de um estado estrangeiro. Ontem, 5/3 de 2024, um caça russo acompanhou um avião de controle de detecção de radar de longo alcance E-3F e 2 caças franceses sobre o Mar Negro, que se deslocavam em direção ao território russo.
Analista: derrotar a Ucrânia vai escancarar a sujeira das elites ocidentais amantes de conflito. Uma série de vazamentos relacionados às operações militares e de inteligência da na Ucrânia demonstra as tentativas fúteis do Ocidente de intimidar a Rússia para que o país imploda, como aconteceu uma vez com a União Soviética, disse o analista do Wall Street, Charles Ortel. O vazamento de informação sobre a Luftwaffe, por série da Alemanha, desencadeou um acalorado debate na grande imprensa ocidental, com o The Guardian alertando que a Organização do Tratado do Atlântico Norte está se tornando imprudente em relação à Ucrânia. Além disso, o político reconheceu que a conversa da Bundeswehr, Forças Armadas da Alemanha, não fazia parte de uma operação russa de desinformação, mas sim uma fonte de informação não censurada. O vazamento se soma a pilhas de evidências e suspeitas razoáveis de que os governos contratantes beneficiados dos Estados Unidos e aliados abandonaram a adesão à busca da verdade em favor de impor um modelo de governança global por burocratas não eleitos às massas dentro e fora de seus países de origem. Contou o analista da Wall Street, jornalista investigativo Charles Ortel. Ignorando verdades duras e inconvenientes sobre a Rússia agora e sobre a sua história, Biden e a classe permanente amantes do conflito ainda parecem acreditar que podem intimidar a Federação Russa para implodir, como fizeram uma vez com a União Soviética, destacou. A divulgação de uma gravação oficial de alta patente alemã discutindo a possibilidade de enviar mísseis Taurus à Ucrânia para destruir a ponte da Crimeia russa ocorreu logo depois de que o The New York Times publicou uma matéria sobre uma rede de 12 bases secretas administradas pela CIA na Ucrânia desde 2014. Surpreendentemente, alguns agentes da CIA não resistiram ao se gabar da operação logo após o início da Operação Militar Especial Russa. Dan Lamotte, do The Washington Post, publicou que no ainda Twitter, atualmente X, em abril de 2022, sobre uma bonança de informações que os militares norte-americanos aprenderam sobre as táticas e procedimentos da Rússia desde o início de sua operação militar especial na Ucrânia, 24 de fevereiro de 2022. Em resposta, Mark Polymeropoulos, um veterano de 26 anos atuando pela CIA, que se aposentou em 2019, escreveu em 27 de abril de 2022 nas mesmas redes. Na verdade, tudo começou há muito tempo. Aprendemos isso entre 2014 e 2022, não apenas agora. Foi um experimento de laboratório de 8 anos sobre táticas, técnicas e procedimentos russos, sobre guerra eletrônica, sobre tudo. É por isso que os ucranianos, com o nosso conselho e assistência, ainda estão indo também. Pergunte aos membros das comunidades de inteligência e guerra não convencional. Aprendemos muito. No entanto, apesar de ter aprendido muita coisa, entre aspas, sobre a estratégia de guerra da Rússia, a CIA não conseguiu evitar uma série de derrotas sofridas pelos militares ucranianos no campo de batalha. Ainda assim, é preciso ter em mente que os agentes da CIA dos Estados Unidos poderiam ter sido destacados para outras missões, em vez de transformar a Ucrânia em uma fortaleza inexpugnável, segundo Ortel. Que segredos sujos os líderes ocidentais estão escondendo na Ucrânia? Pergunta. Por exemplo, informações sensíveis sobre uma rede de laboratório de guerra biológica financiada pelos Estados Unidos na Ucrânia, descobertas pelo Ministério da Defesa russo ao longo dos últimos 2 anos, sugerem que políticos norte-americanos, bem como agentes militares de inteligência, estiveram envolvidos em atividades e experimentos potencialmente ilegais no país do leste europeu que são estritamente proibidos nos Estados Unidos. Sobre a Ucrânia, se questiona que trabalhos sujos funcionários e empreiteiros ucranianos podem ter realizado dentro e fora da Ucrânia, que não poderia ser facilmente executado dentro dos Estados Unidos, observou o analista do Wall Street Journal. Como o Estado profundo classifica excessivamente a informação e não parece estar sujeito a uma supervisão significativa, provavelmente não saberemos quais os fatores específicos que levaram os Estados Unidos e os governos aliados a incitarem de forma tão agressiva, pintando a Federação Russa como inimigo, em vez de apoiar a Rússia em uma OTAN reconfigurada, como aparentemente o próprio Putin sugeriu. Me parece que muitos no topo dos governos ocidentais veem muito mais vantagens pessoais em explorar o setor público, gastando para si mesmo, lutando contra intermináveis conflitos reais e imaginários, do que veem na elaboração de uma paz duradoura, entre outras soluções, destacou Ortel. Famílias políticas dos Estados Unidos, como os Biden, Clinton e outros, lucraram com a Ucrânia. Além disso, o analista do Wall Street Journal salientou que famílias de dinastias políticas estabelecidas nos Estados Unidos, como os Biden e os Clinton, aproveitaram a oportunidade para lucrar com a situação na Ucrânia. Um exemplo específico que Ortel discutiu foi a colaboração entre Viktor Pinchuk
e sua esposa, Aliona, com a Fundação Clinton para o combate ao HIV/AIDS na Ucrânia durante o início dos anos 2000. Orton acredita que a luta contra a AIDS serviu de fachada para atividades de lavagem de dinheiro. Um projeto louvável conceitualmente. Talvez esse esforço nunca foi legitimamente aprovado nos Estados Unidos, olhando através dos registros públicos, mas permitiu que os Clinton e seus aliados desbloqueassem centenas de milhões em subsídios e doações governamentais para os quais nunca houve uma contabilidade legítima, tal como Hillary Clinton precisava de um fundo de guerra para financiar sua campanha de reeleição no Senado e as suas ambições presidenciais, disse o analista. Mais recentemente, a Fundação Clinton anunciou uma iniciativa de caridade igualmente questionável em conjunto com a esposa do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, Aliona, observou Orton, referência às alegações de corrupção que assombram os Zelensky. Em essência, Orton acredita que numerosos intervenientes ocidentais, incluindo empresas multinacionais, correm o risco de perder muito no caso da Ucrânia ser derrotada. Consequentemente, alguns líderes ocidentais sugeriram mesmo a ideia de enviar unidades militares da OTAN para a Ucrânia. Guerras eternas dos Estados Unidos empobrecem os norte-americanos. Não importa o quanto o Ocidente tente vencer a sua guerra por procuração na Ucrânia, o resultado do conflito parece estar selado, afirma Orton. Além disso, os Estados Unidos têm estado repetidamente envolvidos em conflitos militares prolongados no exterior, a maioria dos quais não terminou nos termos de Washington. Especialmente no Vietnã, depois no Oriente Médio, no Afeganistão e na Ucrânia, os decisores políticos e os líderes de pensamento não conseguiram aprender com os seus erros graves, disse o analista. Em vez de procurar uma paz duradoura ou realmente enfrentar problemas incômodos, muitos veneram o altar das guerras perpétuas, seguros de que os patrões da indústria e os bilionários egomaníacos vão recompensá-los ricamente ao longo do caminho e que nunca poderão ser punidos pelos seus erros, argumentou. Entretanto, os norte-americanos comuns não colheram quaisquer bonanças desta economia de guerra, que dura há décadas. Em vez disso, testemunharam a queda dos seus padrões de vida, como salientou o analista. À medida que o mundo se enredava depois de 1988, as margens do lucro do setor privado, em uma contabilidade verdadeira e consistente, caíam, tal como os rendimentos por hora ajustados aos impostos e à inflação. Os burocratas do setor público, em todos os níveis, aprenderam que podiam se apropriar de enormes somas de dinheiro e depois direcionar vastas porções para si próprios através de famílias, familiares e outros apoiadores. Através de fundações furadas, grandes e pequenas, explicou. Orton acredita que, independentemente da OTAN tocar cada vez mais os tambores de guerra sobre o seu conflito por procuração na Ucrânia, o apoio a mais combates na Ucrânia contra a Rússia vai diminuir, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Um potencial prenúncio da mudança é a decisão da conspiração golpista do Mayday, Victoria Nuland, de renunciar ao cargo de subsecretário de Estado para assuntos políticos, segundo o analista. China e Rússia superam os Estados Unidos e aliados no desenvolvimento de tecnologia militar, disse Bolsonaro. Austrália e os Estados Unidos devem reforçar sua cooperação industrial para estarem mais bem preparados para enfrentar as ameaças crescentes na região do Indo-Pacífico, de acordo com o alto funcionário da defesa australiana, Rugby Jeffrey, vice-secretário de defesa da Austrália para a estratégia, política e indústria, emitiu o aviso enquanto fazia um discurso nesta terça-feira 5 de 3 de 2024, em um evento organizado pelo Centro de Estudos e Estratégias Internacionais, um think tank baseado em Washington, escreve o Sul China Morning Post. Ele elogiou as autoridades de defesa dos Estados Unidos por reconhecerem que a infraestrutura militar da era da Guerra Fria do país provavelmente não resistirá aos testes geopolíticos tensos de hoje. Rússia e China estão superando os Estados Unidos e seus aliados em algumas áreas de inovação militar, disse Jeffrey, destacando que nossa capacidade de co-inovar, co-investir, co-produzir tecnologia de defesa hoje determinará quem vencerá a batalha pela vantagem militar amanhã. Segundo ele, o consenso sobre essa questão surgiu dos dois lados do Pacífico e é necessário mudar as coisas. Ele acrescentou ainda que o pacto AUKUS, firmado entre Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, desempenhará um papel fundamental. Vale destacar que no final do ano passado, Lee Song, o enviado de Pequim à Agência Internacional de Energia Atômica, alertou que a comunidade internacional deve abordar os riscos de proliferação nuclear colocados pelo acordo trilateral AUKUS.
especialista avalia a capacidade de proteção do tanque russo T-14 Armata. O tanque russo T-14, desenvolvido à base da plataforma de combate universal Armata, é equipado com um sistema de proteção ativo que pode interceptar projéteis capazes de perfurar a blindagem. Especialista militar Konstantin Sivkov, doutor em ciências militares em conversa Rádio 1, avaliou as capacidades do veículo. Segundo ele, o tanque tem capacidades únicas devido ao sistema eficaz de proteção dinâmica e uma parte poderosa de artilharia. Além do mais, ele possui um drone embutido que permite conduzir reconhecimento e efetuar ataques. O sistema de controle de fogo permite calcular a trajetória dos projéteis e conduzir contra-ataques rapidamente ao sistema de artilharia que disparou os projéteis, destruindo garantidamente o sistema de artilharia de Sivkov. O especialista acrescentou que o tanque está focado na condução de guerras com a unificação dos combatentes em uma única rede. A Armata é capaz de transmitir dados sobre os alvos descobertos por vários tanques para vários tanques. Sivkov observou que o alcance do T-14 é de 8 km e contra tanques e sistemas de artilharia até 15, 20 km. Ele supôs que o Armata supera todos os tanques ocidentais. Pentágono reivindica prosperidade econômica ao armar a Ucrânia, uma bênção para a nossa economia. Trabalhadores do Texas, Ohio, se beneficiam da campanha de Washington para fornecer armas para Kiev, afirmou Lloyd Austin. O conflito na Ucrânia é uma bênção para a economia dos Estados Unidos, pois permitiu a criação de mais empregos no setor militar e industrial norte-americano, disse o secretário de Defesa Lloyd Austin, falando em uma reunião do Conselho de Concorrência da Casa Branca na terça-feira, 5 de 3 de 2024. O chefe do Pentágono prometeu que Washington continuará a pressionar por uma indústria de defesa mais forte, especialmente à luz do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Austin afirmou que a assistência militar norte-americana a Kiev não só salvou vidas e manteve a Ucrânia na luta, mas também fortaleceu a economia dos Estados Unidos. Esses investimentos expandirão as instalações e criarão empregos para os trabalhadores norte-americanos. E as armas que enviamos à Ucrânia para ajudar a se defender são fabricadas nos Estados Unidos da América por trabalhadores norte-americanos em todo o país, do Texas ao Ohio e ao Arizona, acrescentou a autoridade. O conflito na Ucrânia também destacou a necessidade de melhorar a produção militar, segundo Austin, que enfatizou a coordenação com os aliados de Washington. Ele também instou os legisladores dos Estados Unidos a adotarem um pacote de segurança nacional que destinará 60 bilhões para Kiev. O projeto de lei continua paralisado no Congresso devido à oposição dos republicanos, que exigiram que a Casa Branca resolvesse a crise de segurança da fronteira com o México. Os Estados Unidos têm sido o principal apoiador militar da Ucrânia, fornecendo a Kiev cerca de 45 bilhões em armas entre janeiro de 2022 e janeiro de 2024. Enquanto os compromissos totais atingiram mais de 70 bilhões, de acordo com o Instituto Kiel para a Economia Mundial. Os relatórios sugerem que a pressão dos Estados Unidos para armar a Ucrânia colocou uma pressão significativa sobre os assinantes do próprio país. Embora responsáveis da administração do presidente Joe Biden tenham argumentado que a maior parte dos fundos para a Ucrânia está sendo gasto dentro dos Estados Unidos. Alguns republicanos criticaram a Casa Branca por alocar dólares dos contribuintes a países estrangeiros, em vez de resolver diretamente os problemas internos. De acordo com a sondagem de dezembro realizada pela Pew Research Center, 31% dos norte-americanos acreditam que os Estados Unidos estão prestando apoio demasiado à Ucrânia. Enquanto 29% dizem que o atual nível de assistência é o correto. A Rússia denunciou repentinamente os envios de armas ocidentais para a Ucrânia, alertando que apenas prolongarão o conflito. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse, em dezembro, que os Estados Unidos provavelmente continuariam a alimentar o conflito na Ucrânia em 2024, desde que conseguissem retirar fundos dos contribuintes norte-americanos. Na Rússia, o chefe da IAEA disse que teve consulta intensa sobre o uso seguro de tecnologias nucleares. O diretor da Agência de Vigilância Atômica da ONU chegou à Rússia para o diálogo sobre segurança da usina nuclear de Zaporozhye, a maior da Europa que está em risco em meio aos combates.
Nesta quarta-feira, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, manteve conversas extensas com representantes dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa russos, com Alexei Likhachevy, chefe da estatal nuclear Rosatom. Foram consultas muito intensas e detalhadas que permitiram avaliar a situação da usina nuclear de Zaporozhye, afirmou Grossi a repórteres após a reunião com Likhachevy. Os 6 reatores da usina estão desligados há meses, mas ela ainda precisa de energia e de pessoal qualificado para operar sistemas de resfriamento cruciais e outros recursos de segurança. Durante as consultas, uma ampla gama de questões foi considerada, inclusive sobre áreas promissoras para o desenvolvimento de energia nuclear na Rússia e no mundo. O foco estava em questões relacionadas à garantia de segurança da usina nuclear de Zaporozhye. Alexei Likhachevy falou sobre medidas que estão sendo tomadas pelo lado russo para garantir a operação segura da usina nuclear e também abordou certos aspectos da interação com especialistas da AIA na estação, disse a Rosatom em um comunicado após a reunião entre as autoridades. O chefe da AIA também afirmou aos repórteres que teria a oportunidade de discutir a usina nuclear com o presidente russo Vladimir Putin em alguns minutos. Sobre o encontro, Likhachevy destacou que a conversa entre Grossi e Putin não será apenas sobre a segurança da usina, mas também sobre que contribuição a Rússia como um todo dará para o desenvolvimento da energia nuclear no planeta, afirmou o chefe da Rosatom. A viagem de Grossi à Rússia está planejada há muito tempo. Ele pretendia originalmente ir para Moscou no mês passado, após uma viagem à Ucrânia, mas não aconteceu.